para o futuro essas coisas sejam corrigidas. E eu tenho o sentimento, senhor conselheiro relator, que já tem repercutido. As últimas peças orçamentárias que eu tenho tido conhecimento, pelo menos, o Legislativo já não tem dado esse espaço de 70%, 80% de remanejamento nos orçamentos. Só para contribuir um pouco com a discussão, eu tenho um processo de prestação de contas de um determinado município em que a autorização, quando se refere à despesa de pessoal, para alteração mediante crédito suplementar, ela é ilimitada, consta no termo da lei. E eu, diferentemente, eu consigo enxergar claramente uma inconstitucionalidade, né? Eu acho que o tribunal ele poderia, ao legislador estabelecer esse limite no normativo, a gente incidentalmente declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo por ofensa à razoabilidade, não é? E dentro da análise, e aí eu tenho uma dúvida se é contas, se seria atos de gestão ou se seria um ponto de controle de contas de governo propriamente dito, não é? Porque a gente vai estar declarando ilegal uma determinada despesa realizada pelo gestor. Posso uma parte dentro desse raciocínio de Vossa Excelência, para que eu também não... Eu não sei agora quando é que nós iríamos imputar essa aberração. Isso é uma aberração, como é que é? Ato de expansão de pessoal ilimitado, isso é uma aberração. Iríamos imputar a quem? Ao gestor ou à Câmara Municipal? Ao aprovante ou ao sancionante? Não, mas no plano normativo a gente não tem como atuar. A coisa que nós precisamos aqui... No plano normativo, de fato, a gente não tem como atuar, conselheiro. Eu acho que a gente tem que atuar no plano da execução da despesa. No plano da execução da despesa, a gente reconhecendo que aquela abertura de crédito ela é indevida, não é? A gente reconhece também que a despesa realizada com base naquela suplementação, ela não tinha um amparo legal. E por conta disso, aquela seria uma despesa indevida. Mas aí eu confesso, eu tendo a entender que seria mais um ponto de controle das contas de gestão e não das contas de governo. Ok. Esse esclarecimento apenas para tentar trazer aqui as inquietações que eu vejo nessa situação. Enfim, até dividir com os demais que têm, do ponto de vista fiscal contábil, de avaliação de contas, muito mais capacidade de fazê-lo do que este relator. Senhora Presidente, já que a gente está na fase de discussão, eu gostaria de parabenizar também o conselheiro Anselmo pelo voto que ele traz. Um voto cuidadoso, né? Mas eu teria algumas dúvidas a ser esclarecidas, né? O conselheiro Anselmo, por exemplo, ele fala que havia decretos de suplementação apócrifos, seriam decretos sem assinatura. Foi encaminhado ao tribunal sem assinatura, assim, também como quadro demonstrativo de decretos, que na verdade é uma exigência contida na resolução, um calendário de obrigações que o gestor tem que mandar. Ele manda aquele quadro para o tribunal, para que o tribunal faça a comparação com o que é enviado na prestação de contas, para ver se realmente o que ele mandou também encaminhou na prestação de contas. Mas, de qualquer forma, quando o gestor envia ao tribunal, ele tem que enviar de uma forma que se identifique quem o fez. E teria também um segundo ponto, que é a presença de alienação de bens móveis sem comprovação nos autos. Assim, R$50 mil, um valor que, comparado com até o limite da própria lei 866, com relação a um procedimento, acredito que da ordem de 650 mil, um valor até irrisório, mas isso não foge de algumas situações que o gestor tem que observar. Avaliação prévia, interesse, essas situações. E além do mais, móvel, não chega a ser imóvel onde há que a autorização legislativa tem que ser dada, mas de qualquer forma é obrigatório que se tenha pelo menos a avaliação e o interesse lá justificado.
Senhora presidente, então eu ia fazer só uma sugestão com relação aos futuros julgamentos de contas, já que se trata de um julgamento tão complexo, com tantas informações, a gente poderia adotar como prática no tribunal, nesse plenário, a disponibilização do voto, que essa é uma prática de outros tribunais, até mesmo para que a gente possa evitar ou diminuir o pedido de vistas, né? Eu tenho aqui algumas dúvidas com relação ao processo, mas que eu não considero essenciais para discordar do comando dado pelo conselheiro Anselmo Brito, né? Uma das dúvidas está relacionada ao repasse do duodécimo em valor superior do que previsto na Constituição, mas aí é um outro debate completamente diferente, né? E eu lembro aí das palavras do conselheiro Sérgio, que esse cálculo, quando é feito, ele é feito em valores aproximados, né? Dia desse ele fazendo referência ao cálculo das despesas com o pessoal, ele fez essa colocação que eu achei muito interessante, e a gente reprovar contas ou opinar pela reprovação por conta de R$12, sabendo que esse cálculo ele não traz um valor preciso, real, eu entendo como não razoável, né? Mas com relação ao limite, às despesas com educação, eu mantenho entendimento idêntico ao afirmado pelo conselheiro relator, mas trago no voto algumas sugestões, né? Eu me lembro que o conselheiro Anselmo falou que o réu ele não estava sendo elaborado em consonância com aquilo que era declarado na prestação de contas. Eu acho que isso aí é o motivo da gente encaminhar ao Ministério Público Estadual para apurar a eventual responsabilidade criminal do gestor, né? A gente tem como tribunal de se impor que eles enviem a documentação ou a informação que representa a realidade. Não se admite o gestor encaminhar um relatório de gestão fiscal, como me confidenciou o conselheiro Anselmo, para a gente com um conteúdo e para outro órgão de controle externo com um conteúdo completamente diferente, né? Então seria o caso da gente expedir ofício ao Ministério Público para apuração de responsabilidade criminal quanto a isso. Com relação ao duodécimo da Assembleia Legislativa, em que pese eu entender que não se aplica da Câmara Municipal, eu acho importante que a gente oficie o Ministério Público Estadual, porque esse mesmo raciocínio que a gente tem aqui, pode ser que eles não tenham lá, né? E lembrando que a Constituição Federal estabelece que é crime de responsabilidade o repasse do duodécimo em valores acima do estabelecido naquele limite, a gente tem por dever comunicar ao Ministério Público Estadual para apurar eventual responsabilidade criminal. E também acrescentaria uma recomendação para o atual gestor, no sentido do sentido colocado por Vossa Excelência, de recomendar que na propositura das próximas leis orçamentárias anuais, que fosse respeitado, né, ou não fosse fixado um valor de abertura de crédito suplementar em limites não razoáveis, né, ou de limites, ou sem limites, por exemplo. Seriam essas as observações que eu teria a fazer apenas, presidente. Senhor presidente, acredito, mesmo que de forma que abrangente e genérica, na letra B, eu coloquei assim, não sei se atende aqui Vossa Excelência, se você quer ser mais específico. Elaboração de PPA, IDO e LOA, de acordo com as normas vigentes, acompanhando todos os demonstrativos necessários obrigatórios,
em virtude do descumprimento de alguns dispositivos constitucionais e legais. Aqui, talvez acrescentemos uma coisa específica, atentando quanto à razoabilidade das autorizações contidas nos instrumentos. Atenderia o que Vossa Excelência sugere? Ok. Perfeito. Então, na letra B, vou fazer essa inclusão na assessoria. E até pegando, Excelência, essa questão do que nós identificamos quando a elaboração destas leis orçamentárias, de nós mesmo verificarmos, dada a competência que temos, inclusive, ou eventualmente declarar. Exatamente. Eu acho que é uma evolução, confesso a Vossa Excelência, que começarei a trabalhar nesse assunto. E acho que é salutar, porque nós também, todos, o façamos. É uma evolução boa. Com relação ao envio ao Ministério Público, no que diz respeito a eventuais informações divergentes, como deveriam ser só uma, e a questão do duodécimo, devido a próprio dispositivo constitucional, em tese, está-se diante de crime de responsabilidade, apesar de conter no texto, no dispositivo não há nenhum problema em acrescentar que seja enviado a cópia dos autos e também da decisão. Isso acatado perfeitamente. A gente vai fazer alteração aqui no voto, senhor conselheiro. Palavra, conselheiro. Senhora presidente, eu tenho algumas dúvidas também sobre a prestação de contas, ora relatada pelo conselheiro Anselmo. Inicialmente, eu queria destacar o que o membro do Ministério Público tratou, e também o conselheiro Rodrigo, da importância desse processo, né? Porque aqui nós estamos apreciando um parecer que pode ter uma repercussão, assim, uma repercussão jurídica muito grande em relação ao gestor, né? Então, isso aí deve ser feito de uma forma muito, digamos assim, cuidadosa por parte dessa Corte de Contas. Mas eu fiquei com dúvida com relação a 3 pontos especificamente. O primeiro deles é com relação à diferença do percentual de gasto, de limite com gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Se eu me recordo, inicialmente o conselheiro relator identificou uma aplicação de cerca de 20% de gastos com impostos e transferência de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, contra cerca de 28% que havia justificado aqui o gestor, né, o responsável, no caso. E também com ações e serviços públicos de saúde, que inicialmente alega o gestor à época que aplicou de cerca de 18%, e o conselheiro encontrou um valor inferior a 15%, que era o limite. Outro ponto também diz respeito às despesas com o pessoal do Poder Executivo, que o conselheiro relator identificou gastos de cerca de pouco mais de 56% da receita corrente líquida em despesas dessa natureza, enquanto o limite, aqui no caso, seria 54%, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, outra questão aqui foi das alterações orçamentárias, que eu reputo também muito importante para que eu possa, eu acho que todos nós aqui, né, o tribunal, possa apreciar essas contas como as demais contas, mas de tudo que foi relatado pelo conselheiro a respeito dessas contas, eu entendo assim, são os pontos fundamentais para que eu possa avaliar quanto ao mérito do voto do conselheiro relator. Então seria, porque em outras ocasiões o conselheiro relator tratou aqui de que ele desconsidera o gasto daquela função
administração geral, ali no caso das despesas subfunção, né? No caso das despesas com ações e serviços públicos de saúde. Acredito também com manutenção e desenvolvimento do ensino, que eu já discordo plenamente. Então, gostaria de saber do conselheiro relator o que motivou essa diferença, se são realmente essas, essas subfunções que ele excluiu do cálculo, né, ou foi só aquelas despesas vinculadas com relação àqueles convênios que haviam sido incluídos. Eu queria detalhes mais sobre isso. E com relação também às despesas de pessoal, as alegações do responsável para que ele tenha excedido aquele limite, o limite da lei de responsabilidade fiscal, em relação a essas despesas ali. Então, era isso, senhor conselheiro. São 3 pontos, só para eu não deixar Gasto nada. com MDE, o gasto com ações de serviço público de saúde e despesa com pessoal. Tá. Quanto à questão do MDE, aqui nestes autos, nós não tratamos daquela subfunção 122. Aqui a exclusão foi apenas do que ele considerou como despesa, que eu entendi por excluir que ele não poderia fazê-lo, já que é convênio Despesas federal, vinculadas, ok. tá, que são as despesas do PENAI, PNAC, PNAQ, PENAT, QSE, PDDE, PROEJA e despesas de convênio com o MEC e FNDE. Esse não vou nem falar que é R$200. E outros convênios e programas no valor de 680. Foi isso que fez a despesa dita e reiterada pelo gestor em suas alegações de 28,01 baixassem para 20,07%. Foram isso. Aqui não tratamos especificamente dessa subfunção. Mas só da exclusão mesmo, desses convênios com recursos carimbados vindos da área federal. Com relação à saúde, né? Gasto com ações e serviços públicos de saúde. Certo. Aqui, excelências, também não tem a utilização da subfunção 122, gastos da administração administrativos, mas há apenas a exclusão de convênios com a FUNASA, no valor de 352.400, e de despesas de exercício anterior, computadas como se fossem despesas do atual exercício, de 163 mil, aqui arredondando. Foram essas duas exclusões que fez com que o percentual saísse de 18,29, na verdade, para 12,27, sem consideração de questões envolvendo a subfunção 122. Quanto ao limite com pessoal, aqui, o que o gestor alega foi, como eu disse antes, que ele justificou a extrapolação desses limites pelo aumento do piso salarial, do magistério e do atendimento de reivindicações dos agentes comunitários de saúde e de endemias do município. Aí ele exemplifica, a exemplo de hora extra, insalubridade, dentre outros. Justificando, né, que a remuneração do magistério, à época, era a 14ª pior do Estado. Ele confessa o crime, né? A justificativa, assim, até plausível, mas eu tenho um marco, né, que eu não posso deixar. E eu até reputo que isso aqui, de certa forma, é até menos importante. Acho que o mais importante é verificar que, a partir disso, ele veio a tomar alguma providência nos quadrimestres seguintes. Porque se não veio, aqui é 2006, 2007 provavelmente é outro relator. Mas se verificado que não foi com a mesma providência, isto sim pode ser utilizado para a reprovação das contas. Embora tivesse cumprido tudo, mas deixar de tomar as providências aqui, como na legislação e o artigo constitucional, na verdade, que a lei regulamenta, haveria possibilidade. Aí eu queria aproveitar para pegar o gancho do voto de Vossa Excelência
para fazer também uma meia-culpa. A culpa é nossa também, como tribunal, fato. que a gente não expede Alertas. os alertas. No momento em que a gente expede o alerta, a gente retira a boa-fé do gestor, porque a gente comunica expressamente que ele tem que adotar aquelas providências no sentido de se adequar ao limite de despesa com o pessoal. E pelo tempo de 2017, poderíamos verificar se teve a adoção das medidas ou não, né? Exato. Senhora presidente, eu estou satisfeito com isso. Então, passamos à votação. Conselheiro Fernando? Senhora presidente, diante da importância desse fato, e não tendo aqui, inclusive, a manifestação de uma representação jurídica, fazer a sustentação oral para debater, eu voto com o conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Rodrigo? Também voto com o relator, presidente. Conselheiro substituto, Dr. Com o Sérgio? relator, senhora presidente. Aprovado. Mais uma vez, excelência, aqui só reafirmando que as sugestões elas estão sendo colocadas no dispositivo e vai ser feito da forma em que é aprovado por Vossa Excelência. No mais, Excelência, a minha pauta para a sessão de hoje está esgotada. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu só tinha um processo para relatar na pauta, é o processo 12.207 de 2017, e quando nós fomos verificar, o voto é incompleto, não é possível de trazê-lo, eu gostaria de retirá-lo de pauta, eu repautarei ele, inclusive, porque nós teremos na quinta-feira, não haverá sessão, e aí vai me atrapalhar um pouquinho, eu repauto ele para outra sessão, senhora presidente. E sem isso, com isso eu fico, com a subtração desse processo, com a retirada de pauta, eu não tenho mais processo a relatar. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago inicialmente, presidente, um processo em mesa. Esse processo ele não está pautado para o dia de hoje, ele está pautado para terça-feira que vem. Todavia, em razão de se tratar de uma cautelar, que eu concedi a de referendo do plenário, eu estou invocando o artigo 141, parágrafo 14 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que permite, nos casos de cautelar, né, o encaminhamento para o plenário, independentemente de publicação, né? Trata-se de uma cautelar deferida inaudita et altera partes, no qual a manifestação por parte do jurisdicionado, manifestação prévia, ou conhecimento prévio mediante a publicação da pauta, não interferiria na sua garantia constitucional de contraditório e ampla defesa, e com base nesse argumento eu estou trazendo para Vossas Excelências se manifestarem sobre a possibilidade de eu relatar essa cautelar, independentemente de estar pautada. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Como o conselheiro Rodrigo concedeu a cautelar inicialmente, sem necessidade de ouvir as partes, acredito que a elas, mesmo processo vindo em mesa, acredito que não reste nenhum prejuízo. Uma questão apenas homologatória do plenário. Se fosse para a concessão, aí sim acredito que assistiria algum prejuízo à defesa, à parte, ao interessado. No meu sentido, Excelência, salvo o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Fernando? Conselheiro Sérgio. Concordo com o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, de qualquer forma, acho importante também a gente ouvir o Ministério Público de Contas. Pode ser que, como fiscal da lei, ele tenha... Não, eu não vejo óbice, conselheiro Rodrigo. Eu acho que a situação está bem esclarecida, que não trará nenhum prejuízo à defesa, bem como está embasado na nossa norma paradigma, que é do Tribunal do Conselho da União. Com a palavra, conselheiro. Presidente, trata-se de um processo de análise de contrato. Esse processo ele foi encaminhado inicialmente para os órgãos de instrução interna. Houve um parecer inicial do Ministério Público de Contas levantando suspeita acerca do critério de fixação
do valor do contrato, visto que se tratava de um contrato de aluguel, né? Esse contrato foi celebrado mediante dispensa de licitação e no momento em que houve a justificativa do valor do aluguel, foi feito um laudo por parte da Secretaria Municipal SMCCU, e o laudo eu tive a oportunidade de ler, analisar. Ele, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Ministério Público de Contas também, ele é vago quanto aos critérios e a metodologia utilizada pelo gestor para fixação do valor do aluguel. Então, fazendo a leitura do processo, trata-se de contrato de locação número 01/2003, Centabes, firmado entre o município de Maceió e o senhor José Marcelo Costa Machado, mediante dispensa de licitação processada nos autos do processo administrativo número 9000.37832/2013, cujo objeto é um imóvel localizado na rua Barão de Anadia, número 73, Centro, nesta capital, para instalação de uma central para trabalhadores autônomos. As folhas 13/15 dos autos encontra-se laudo de avaliação realizado pela Prefeitura de Maceió, através da SMCCU, utilizando-se do padrão de avaliação NBR 14.653, dígito 2, de 3 de março de 2011, e do método comparativo de dados de mercado. Avaliou-se o terreno no valor médio de mercado de R$ 332.846 e, após um acréscimo de 15%, segundo o laudo, em consideração à localização do imóvel, chegou-se a um valor locatício de R$ 4.300. Através do parecer número 1575/2015 da 5ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público questionou o valor locatício, apontando que o laudo de avaliação não deixa claro sobre quais valores foram acrescidos 15%, nem como se chegou à cifra de R$ 4.300, uma vez que este valor importa em cerca de 1,33% do valor médio do imóvel, cifra bem acima do valor máximo praticado no mercado de imóveis. E aqui eu trato de alguns incidentes processuais. Retornando os autos ao Ministério Público de Contas, no parecer número 3886/2017, também da 5ª Procuradoria de Contas, este opinou pela irregularidade da contratação direta em análise, pugnou pela aplicação de multa ao responsável, pela conversão do processo em tomada de contas especial e pela juntada de decisão aos autos do processo de prestação de contas do gestor referente ao exercício financeiro de 2003. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público junto à Corte. Como o processo não foi pautado, conselheiro Rodrigo, fica complicado eu me manifestar sem antes ter tido ciência de todas as nuances do processo. Eu poderia voltar, porque aí eu me manifesto, eu volto. certo? Ok. Constata-se que o laudo de avaliação da locação não é suficientemente esclarecedor quanto à metodologia utilizada para a determinação dos valores de mercado no ano de 2013. Fato este que foi reforçado pela manifestação do Ministério Público de Contas por meio dos pareceres tais, que apontam grave inconsistência nos valores encontrados pela administração às folhas 13/15. Tanto no laudo de avaliação, bem como na justificativa técnica que instrui a defesa do senhor secretário, a utilização da razão de 15%, seja como acréscimo dos valores encontrados, como aponta o laudo de avaliação, seja como taxa de atratividade que justifica o valor locatício, correspondem respectivamente a 1,33%
e 1,25% do valor máximo de mercado do imóvel, e estão acima das cifras típicas para locação de imóveis comerciais. Inclusive, parte das razões da justificativa técnica foi copiada em verbis do artigo Uso do método de renda para avaliação de imóveis por regiões, uma aplicação nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. De Vanessa Baldwin, de Paula Machado, um trabalho acadêmico que trata do método para determinar as áreas mais rentáveis de uma cidade para investimento em imóveis e não para encontrar o valor locatício ideal. Tanto que o termo taxa de atratividade, utilizado na referida justificativa técnica, corresponde à rentabilidade de um investimento, conceito que não se aplicaria inicialmente ao caso em tela. Assim, considerando que o contrato celebrado está na iminência de perder sua vigência, com possibilidade de ser renovado pela Secretaria Municipal, entendo em sede de cognição sumária e com fundado receio de lesão ao erário, pela necessidade de concessão de medida cautelar de ofício, com a finalidade de impedir a renovação do contrato em análise nos termos em que se encontra firmado. Aí aqui eu transcrevo jurisprudência do TCU quanto ao poder geral de cautela, que eu peço venha para dispensar a leitura. Os requisitos autorizadores de qualquer medida cautelar, quais sejam plausibilidade do direito e risco na demora de um provimento intempestivo, se fazem presentes no presente processo de análise de contrato, o que autoriza o julgador a concedê-la de ofício sem a oitiva do gestor. Explica-se. A clara inconsistência apontada pelo Parquet de Contas no parágrafo 21/34 de seu parecer demonstram a fragilidade do laudo que fundamentou o valor da locação. Com relação ao perigo da demora na decisão de mérito, a iminência da renovação do contrato em análise, cuja fundamentação supostamente encontra-se defeituosa, poderia ensejar a recontratação com um valor legalmente inadequado, o que causaria danos ao erário municipal. Assim, justifica-se a concessão monocrática desta cautelar para que o responsável se abstenha de renovar o contrato em análise ou efetuar o pagamento das parcelas mensais dos aluguéis vencidos nos termos econômicos inicialmente avançados. Por fim, esclareça-se que a cautelar não poderá gerar danos para a sociedade ou para a continuidade do serviço público, de modo que, por prudência, entendo nesta seara ser possível a renovação do contrato apenas e tão somente se o mesmo se adequar ao valor apontado no parecer do Ministério Público de Contas, ou seja, R$ 3.222. Diante o exposto, Excelência, decido no sentido de conceder de ofício e ad referendo do plenário medida cautelar para que o atual titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária de Maceió se abstenha de efetuar o pagamento do valor mensal dos aluguéis vencidos a que se refere o contrato número 001/2013, centavos, em patamar superior a R$ 3.222,85 e de proceder à renovação do aludido contrato em valor superior ao patamar anteriormente mencionado, fixando desde já a multa de 500 UPFAUs, o que corresponde a R$ 12.142, pelo eventual descumprimento. É como voto, Excelência. Devolvendo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público entende que está devidamente comprovado a presença dos dois requisitos essenciais ao deferimento da cautelar. São os festejados fumus boniuris e o periculum in mora. Portanto, a opinião é no sentido que a cautelar seja referendada pelo Pleno. Então, em discussão e votação. Em votação, conselheiro Sérgio Maciel, como se relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto Pires, como se manifesta. Eu acompanho o relator, fazendo apenas uma sugestão
de acrescer a certificação da Câmara Municipal de Maceió. Conselheiro. Ok, eu faço desde já acatada a sugestão do conselheiro. Excelência. Conclui a votação. Como voto conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator com o acréscimo sugerido pelo conselheiro Alberto. Excelência, não havendo necessidade que eu vote a respeito, então aprovado o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente. Antes, na 2. Senhora presidente, eu tenho mais quatro processos para relatar, sendo que não foi possível, diante da audiência, da reunião que a gente realizou antes da sessão, realizar todas as modificações e aprimoramentos que eu via necessário no meu voto. Então, por conta disso, eu estou solicitando a Vossa Excelência o adiamento dos meus 4 processos que estão pautados para hoje, para a sessão da semana que vem. Retirados os processos citados pelo conselheiro Rodrigo para a próxima sessão. Conselheiro, em virtude do tempo, eu acredito que vai haver uma necessidade de que Vossa Excelência faça uma nova publicação. Pois não, então eu retiro de pauta e faço uma nova publicação. Pela ordem, então, para relatar, conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar apenas um processo. É o processo TC número 3.826/2017, de origem do Ministério Público de Contas. Trata-se de representação elaborada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de Santa Luzia do Norte, José Ailton do Nascimento. Em síntese, aduziu o representante que o município de Santa Luzia do Norte publicou no Diário Oficial do Estado do dia 13 de março de 2017, as folhas, conforme cópia as folhas 26, aviso de licitação na modalidade tomada de preço, objetivando a contratação de empresa especializada em assessoria jurídica e que o edital do referido certame não fora disponibilizado a todos os interessados na licitação, obstruindo indevidamente a participação de interessados na disputa, violando, assim, regras da Lei de Licitações e Contratações, a Lei 8.666 de 93, notadamente a competitividade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem como violação às normas da Instrução Normativa número 03/2016 dessa Corte de Contas, que dispõe sobre a realização dos serviços jurídicos no âmbito da administração municipal do Estado de Alagoas. Ao final, o Parquet de Contas pugnou pelo recebimento da representação e concessão da medida cautelar para suspender o referido procedimento licitatório. Em 23 de março de 2017, o conselheiro substituto Alberto Pires exarou decisão simples monocrática número 25/2017, conforme folhas 18 e 25, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de 24 de março de 2017, determinando a suspensão cautelar da tomada de preço 02/2017, a citação do representado para a ciência e apresentação no prazo de 15 dias do procedimento licitatório, bem como esclarecimentos e juntadas de documentos que julgasse necessário,
Também alertou o representado sobre a possibilidade de sanção em caso de não apresentação do processo licitatório requisitado. Em 27 de março de 2017, o representado protocolou nesta Corte de Contas os documentos de folhas 0203, que foram autuados no processo TC número 4.165, 2017, anexado aos presentes autos. O representado informou que determinou a suspensão do processo licitatório da tomada de preço 02/2017, esclarecendo, abre aspas, o objeto do processo licitatório em Textilha em nenhum momento fere o que foi estabelecido na Instrução Normativa 03/2016, tendo em vista, aludido o processo tratar apenas de assessoria e consultoria na área de licitação, e que os demais atos inerentes ao município são realizados pela Procuradoria Municipal, fecha aspas. Destacou ainda que, abre aspas, todos os servidores públicos municipais são orientados a atuar de forma a garantir a lisura e rigidez dos procedimentos licitatórios, inclusive a presente tomada de contas, fecha aspas. Ao final, reafirmou a necessidade da contratação em debate e requereu que o relator entenda sanado o vício alegado para o fim de preservar a continuidade do procedimento. Ainda fez juntada do ato da administração municipal de 27 de março de 2017, que determinou a suspensão do processo licitatório. Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, o qual se manifestou por meio do parecer número 3.562, 2017, que foi juntado ao TC 4.765 de 2017. Na verdade, é o 4165, só confirmando isso, 465 de 2017, folhas 5 e 6. De acordo com o Ministério Público de Contas, os esclarecimentos e informações apresentadas pelo representado são insuficientes para a caracterização do ilícito imputados, dos ilícitos imputados na representação, e não foram trazidos aos autos nenhum elemento de prova que infirme o lastro fático construído na denúncia. Ao final, pugna o Ministério Público de Contas pela procedência dos pedidos constantes na inicial para que se determine a anulação do certame. Aqui é o breve relatório, senhora presidente. Eu vou concluir com a votação, depois o Ministério Público poderia se manifestar, né? Então, aqui eu faço o registro da competência dessa Corte de Contas para exame dos fatos narrados na representação, e logo em seguida eu apresento os fundamentos para decidir. Preliminarmente, registro que a presente representação trata de matéria inserida na competência deste Tribunal de Contas, apresenta indícios de prova, refere-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, e o representante é legitimado para representar ao Tribunal de Contas. Ressalto que, diante do acervo probatório trazido aos autos, a citação, a manifestação do representado, bem como o pronunciamento do Ministério Público de Contas, verifico dispensável a instrução pela Diretoria de Fiscalização deste Tribunal. Como relatei no início, a representação ela é oriunda do Ministério Público de Contas e noticia supostas irregularidades no procedimento de licitação na modalidade de tomada de preço número 02/2017, lançado pelo município de Santa Luzia do Norte, visando a contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de assessoria e consultoria. Assessoria e consultoria jurídicas. De acordo com o representante, estariam sendo violadas as regras da Lei de Licitações e Contratações, especialmente os princípios da competitividade, isonomia, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, bem como as normas da Instrução Normativa 03/2016 desta Corte de Contas, que regulamenta a contratação de serviços jurídicos no âmbito da administração municipal do Estado de Alagoas.
O regimento interno dessa Corte de Contas estabelece no artigo 131 que o tribunal apreciará os procedimentos licitatórios, contratos, convênios, ajustes, termos aditivos e instrumentos congêneres firmados pela administração pública, direta e indireta, examinando o atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, publicidade e outros contemplados no direito administrativo. Aqui eu chamo a atenção que sobre a licitação, que é um procedimento que visa satisfazer o interesse público, pautando-se nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, da igualdade, publicidade, da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório, com o objetivo de garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Isso é o que dispõe ali o artigo 3º da Lei 8.666/93, que dispensa a leitura. O edital de licitação, eu chamo a atenção que trata-se de um instrumento que possibilita aos licitantes interessados tomarem conhecimento acerca das regras do procedimento licitatório e formular suas propostas, observadas as exigências do poder público e para que a administração pública possa selecionar a melhor proposta, o que requer ampla divulgação do edital de licitação para que seja atingido o maior número de interessados em participar do certame. Entretanto, conforme evidencia os autos, a administração municipal de Santa Luzia do Norte não disponibilizou o edital de licitação da tomada de preço número 02/2017, lançado para contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria jurídica, o que resultou comprovado pelo teor do áudio gravado em CD anexado aos autos. A negativa da administração municipal de acesso ao edital de tomada de preço 02/2017 pelos interessados, bem como a ausência de qualquer informação acerca do procedimento licitatório no portal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, é ato que ofende os princípios da licitação pública, em destaque, conforme dispõe lá o artigo 3º, inviabilizando assim os interessados em participar do certame e a formulação de proposta que atenda ao interesse da administração. Dessa forma, além de violar disposições da Lei de Licitações e Contratações, atuando para inviabilizar a participação de interessados no certame, a administração municipal deixa de observar a norma regulamentar desta Corte para a contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica. No caso, a Instrução Normativa 03/2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico dessa Corte de Contas, em 8 de julho de 2016, que regulamenta a contratação de serviços jurídicos no âmbito da administração municipal do Estado. E essa norma ela é clara na exposição dos motivos que justificaram a sua edição. E aqui ela serve para, de uma forma tácita, afastar as alegações do representado. Dispõe lá nos seus motivos, na exposição de motivos, a Instrução Normativa 03/2016, que, considerando que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, conforme dispõe artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, considerando que a administração municipal necessita permanentemente de serviços jurídicos e contábeis, no caso, a Instrução Normativa também trata de a contratação de assessoria e consultoria contábil, por isso que aqui ela faz referência aos serviços contábeis também, para realizar suas ações, sendo que essas atividades são rotineiras e devem ser desempenhadas obrigatoriamente por servidor público efetivo. Considerando que os serviços jurídicos e contábeis permanentes e rotineiros da administração constituem atividades essenciais e típicas do Estado, sendo indelegáveis ao particular como regra, seja por meio de licitação ou mediante contratação direta, considerando que os custos de contratação de escritório de advocacia e de contabilidade são, via de regra, maiores que a remuneração fixada para os cargos públicos efetivos de procurador e contador, não havendo assim justificativa econômica para a não criação desses cargos e provimento desses cargos, aí é que se justificou a edição dessa
instrução normativa, que, em síntese, trata da contratação desses serviços deve ser só em casos específicos, né? Para a contratação de serviços especializados, o que eu trato logo em seguida. Então, frisa-se que a contratação de pessoa jurídica ou profissional no ramo jurídico deve ser devidamente justificada quando destinada a atender serviços especializados que não possam ser realizados por servidor municipal, dada a sua complexidade e especificidade, o que não se aplica ao caso sob exame, conforme se pode concluir na manifestação do próprio representado. De acordo com a administração municipal, o objetivo da contratação dos serviços de assessoria jurídica seria para área de licitação. Portanto, trata-se de atividade rotineira e permanente da administração, devendo dessa forma ser prestado pelo corpo jurídico da Prefeitura Municipal. Ressalta-se que o município de Santa Luzia já possui procuradoria jurídica instituída, não justificando a contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviço de assessoria na área de licitação, uma vez que esse serviço consiste, em regra, no exame e elaboração de pareceres em processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal. A despeito da decisão monocrática exarada nos autos, determinando a suspensão cautelar da licitação e a citação do representado para encaminhar o procedimento licitatório para exame por parte dessa Corte de Contas, o representado continuou a resistir e não observou a determinação deste Tribunal de Contas para entregar cópia do processo administrativo que resultou o edital de tomada de preço 02/2017, assim como não acatou requisição do Ministério Público de Contas no mesmo sentido. Em sua manifestação, o representado se restringiu a informar acerca da suspensão do procedimento, abstendo-se, portanto, de cumprir determinação desta Corte quanto à apresentação dos documentos referentes ao procedimento licitatório. Assim, a partir da análise dos fatos narrados, levando em conta a documentação trazida aos autos, verifico que houve grave violação à Lei de Licitações e Contratações, consistente na ausência de publicidade do edital de licitação, frustrando o caráter competitivo da licitação, bem como desrespeito à norma regulamentar dessa Corte de Contas, consistente na Instrução Normativa 03/2016, revelando a inadequação do objeto da licitação, ora sob exame, pois os serviços jurídicos rotineiros que devem ser realizados por servidores do município devidamente habilitados para o exercício dessa função. Ante o exposto, considerando o estabelecido nos artigos 71, inciso 10, combinado com 75 da Constituição Federal de 88, o artigo 131, combinado com 134.1 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e artigo 40, inciso 4 da Lei Orgânica desta Corte de Contas também, impõe-se a anulação do procedimento licitatório da tomada de preço 02/2017. Do voto. Desse modo, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, com fulcro nos artigos 96, inciso 6º e 134.1, o voto é no sentido de determinar com fundamento no disposto nos artigos 71, 10, combinado com 75 da Constituição, artigo 131, combinado com 134.1 do Regimento Interno e artigo 40, inciso 4º da Lei Orgânica dessa Corte de Contas, a anulação do procedimento licitatório que resultou o edital de tomada de preço número 002/2017, com o objetivo de contratar empresa especializada em assessoria jurídica pela administração do município de Santa Luzia do Norte. Aplicar multa no valor de 500 UPFAUs ao senhor José Ailton do Nascimento, prefeito do município de Santa Luzia do Norte, conforme previsto no artigo 57, parágrafo 2º, combinado com o artigo 207, inciso 6º do Regimento Interno, em razão de sonegação de documentos por descumprimento de determinação desta Corte de Contas, exarada na decisão monocrática do conselheiro substituto Alberto Pires,
e da ciência e remessa de cópia dessa decisão ao representado José Ailton Nascimento, prefeito de Santa Luzia do Norte. É esse o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, lembrando que o Ministério Público pugnou pela anulação baseado em 2 fundamentos distintos. Primeiro, a violação da competitividade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório pelo fato de que os editais da licitação não estavam sendo fornecidos